Boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo aqui a mais uma live onde vamos falar sobre a Bíblia e sobre as lições que a Bíblia nos traz. Que bom que você está aí, que bom que você está assistindo, seja muito bem-vindo aqui a mais esse estudo e hoje vamos realmente tirar aquelas lições maravilhosas da nossa Bíblia, da Palavra de Deus que Deus deixou para nós aqui hoje. Lembrando o que falamos no último vídeo, na última live, falamos sobre o Sermão do Monte, sobre problemas familiares de Jesus, falamos sobre algumas questões, envolvendo ali também a cura de um oficial romano. E hoje nós vamos falar sobre descanso. Por que vamos falar sobre descanso? Porque aqui, quando você vai na Bíblia, você vai lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28 a 30, você encontra um versículo muito conhecido, que é o versículo 28, que fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E vamos ser sinceros, nos nossos dias, quem não está cansado? Quem não está sobrecarregado com as coisas dessa vida? Com as atividades, com tudo que está acontecendo, seja seu trabalho, sua família, seus afazeres, até o seu lazer, muitas vezes sobrecarrega você. E como que nós somos engolidos pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina, pelas coisas que nós temos que fazer e parece que não temos tempo para fazer tudo. E ali nós encontramos ali no meio da palavra de Deus uma coisa escrita há aproximadamente ali 2000 anos atrás, ali Jesus falando que todos que estão cansados e sobrecarregados têm ali uma alternativa nele, tem ali como achar descanso nele e na sua palavra. Então, como que é bom nós sabermos que realmente temos uma alternativa para o nosso cansaço. Só que aí vem uma questão. Ele traz essa questão que ele toma sobre si os nossos fardos, o peso da nossa vida, e ali ele nos dá o alívio, nos dá o descanso. Só que é engraçado quando nós entendemos, que tem uma condição para que realmente essas coisas aconteçam. Quando você vai lá também, nós vemos que Cristo fala para que nós tomemos o jugo dele. E você pode ter repetido essa frase, ou ter ouvido essa frase várias vezes e nunca ter entendido o que é um jugo. Tá? O jugo é aquele pedaço de madeira que hoje nós não temos muito mais isso, devido ao maquinário que nós temos hoje, mas o jugo ele era um pedaço de madeira que unia os bois ali a uma carroça, ou unia os bois a um arado, e eles saíam para fazer o trabalho. Então era um pedaço de madeira muito grande, que colocava nas costas de dois bois, e eles iam fazendo ali o arado, iam ali carregando a carroça. Isso era o jugo. E você pode falar assim, mas como assim? Cristo fala que vai nos dar descanso, e fala para ele tomar um jugo, que é um pedaço de madeira ali, para colocar nas costas, um pedaço de madeira talvez até pesado. Como assim? Como que eu vou ter descanso se eu vou ali sobrecarregar mais ainda? Mas é aí que tá. O jugo ele era usado para aliviar o trabalho do boi. Porque o jugo repartia a função com outro animal ali e deixava mais fácil o arado ir, deixava mais fácil ele puxar a carroça. Então, por mais que parecesse algo que trazia muito peso, ele era algo que facilitava muito o trabalho. E isso tem muita relação conosco hoje, porque às vezes parece que servir a Cristo, fazer o trabalho que ele nos chama, parece que é algo pesado, parece que é algo difícil, até impossível nos nossos dia a dia nós fazermos isso. Mas aí Cristo vem e fala assim, não é. Se você fizer aqui o meu trabalho, se você testemunhar, se você for minha testemunha, cumprir o que eu falo aqui na Bíblia, as coisas vão ficar mais fáceis. Parece até estranho, Quanto mais responsabilidade você tem, mais descanso você acha. Mas é isso. Cristo nos chama para fazer um trabalho maravilhoso de testemunhar o que ele fez na nossa vida. E o que ele faz na nossa vida? Ele transforma. Ele nos transforma em pessoas mais pacientes, ele nos transforma em pessoas mais calmas, mais conscientes das nossas limitações, dos nossos problemas, e pessoas que buscam um amor que nós não encontramos em outro lugar. Um amor que preenche, que transforma. É isso que Cristo nos chama, para fazer esse trabalho de testemunhar, de levar a mensagem,
esse trabalho de ir à frente, por mais que pareça difícil, por mais que pareça complicado, né, fazer esse trabalho, ele nos convida para esse trabalho e fala assim que por mais que pareça difícil, esse trabalho vai trazer alegria, paz, leveza. Porque as nossas forças, nós gastamos muito no nosso trabalho rotina, nós gastamos muito nos nossos estudos, nas coisas que nós fazemos, mas quando você trabalha para Cristo, muitas vezes você pode até trabalhar mais do que no seu trabalho que você faz ali durante a semana. Você pode trabalhar mais naquilo que você ganha o pão, mas não tem a recompensa que trabalhar para Cristo tem. E é incrível, porque realmente quando você faz algo, e por experiência própria eu falo isso, já saímos várias vezes para arrecadar alimento, né, para entregar um livro, entregar talvez um DVD, que DVD ninguém mais usa hoje, né, mas na época era muito comum, alguns anos atrás. E quando a gente saía para fazer esse trabalho, e muitas vezes a gente andava muito, né, ali, ruas, quarteirões, e é incrível como no final do dia parece que não cansou tanto, parece que você é preenchido de algo que não dá para explicar. E realmente não dá para explicar porque é algo sobrenatural. Deus nos dá força, Deus nos dá capacidade, né? E aquilo enche o seu coração. Às vezes você escuta uma palavra de alguém, você escuta uma pessoa falando, era isso que eu precisava ouvir, ou pedindo ora por mim que eu estou precisando de uma oração. E essas pequenas coisas trazem um descanso fantástico, assim, por mais que você tenha trabalhado muito mais. Então, se você realmente está cansado, está sobrecarregado, entregue suas aflições, sua ansiedade, seu problema a Cristo. Entregue e tome sobre si o jugo que Ele quer oferecer. E você vai ver que por mais que pareça pesado a um primeiro momento, por mais que pareça pesado fazer o trabalho, ser uma testemunha de Cristo, vai valer tanto a pena que isso vai preencher a sua vida de uma maneira que o cansaço nem vai fazer parte do seu dia a dia. E o segundo tópico que eu gostaria de trazer hoje é sobre a tempestade, né, que Jesus acalma a tempestade. Então, contextualizando, Jesus estava muito cansado, ele estava curando, pregando ali diversos dias, né, não dormia direito, não comia direito. Era muito comum, depois de um dia inteiro pregando e curando pessoas, ele ainda se ausentava para orar a madrugada inteira, a noite inteira, né? Então eram muitos espaços, os períodos que Jesus realmente parava a sua obra, o seu ministério. E ali agora ele decide dar uma pausa, porque ele estava muito esgotado, pega os seus discípulos, entra no barco e vai para outra margem de um rio. De um local ali onde a maior parte da população é pagã, não conhece tanto a fama de Jesus, né? Por mais que já tinha se espalhado até lá, mas ainda não era como o local que ele estava, como ali em Cafarnaum, na Galileia. Então ele vai até essa outra margem, mas no meio do caminho, ele, cansado, deita no fundo do barco, dorme, e vem uma tempestade muito forte, né? Os discípulos tentam remar, lembrando que vários discípulos que seguiam a Jesus eram pescadores, então eles tinham já enfrentado tempestades antes, já tinham uma experiência, né, no manejo do barco, no manejo do que fazer no meio de uma tempestade, não eram amadores, inexperientes. Estavam ali aonde eles dominavam e mesmo assim eles tiveram medo, acharam que iam perder a vida naquela tempestade. E ali quando tudo parecia que não dava certo, eles procuram Jesus e Jesus está lá dormindo, em paz, tranquilo. Porque aqui abre um espaço até para falar sobre o descanso. Jesus veio a essa terra com limitações humanas como nós. Então ele se cansava, ele tinha sono, ele tinha essa questão que ele precisava dormir, precisava comer. E a gente vê aqui um dos momentos que realmente Jesus chegou num extremo cansaço físico que ele apagou e nenhuma tempestade foi capaz de acordar Jesus. E aí quando os discípulos o acordaram, ele demonstra toda a sua autoridade sobre a natureza e faz a tempestade sumir assim, apenas com algumas palavras saídas da sua boca, um simples comando, e aquela tempestade cessa. E ali eles vão até outra margem, né? Então nós aprendemos aqui também sobre a questão do estado que Jesus veio a essa terra, que não foi um estado sobrenatural, perfeito e que não cansava, tá? E eles chegam a outra margem e tem ali
um ou dois, né? A gente tem alguns versículos tá lá em Mateus, Marcos e Lucas, essa passagem. E se eu não me engano, acho que é em Mateus fala sobre 2 endemoniados gerazenos e Marcos e Lucas fala sobre um, né? Algo assim, ou é Marcos, Mateus, eu posso ser que eu tenha confundido, mas uma dessas passagens falam que eram 2 endemoniados gerazenos e nas outras duas cita apenas um. Mas a gente não sabe se o outro ficou para trás e só um que falou, por isso que só um é mencionado. A gente não sabe o que acontece, mas não muda o foco de toda a narrativa do porquê que aquilo aconteceu. Aquele homem aquele ou aqueles homens estavam endemoniados havia muito tempo, né? Já tentaram prender e nada deu certo, já tentaram fazer e nada dava certo. Ele não dormia, ele não comia, ele só se machucava, andava no meio dos túmulos, vivia com correntes nos seus braços, porque as pessoas tentavam prender, né, aquele homem ou aqueles homens, e eles se libertavam de uma maneira ali sobrenatural. E quando Jesus chega, aquele homem chega até próximo a Jesus e fala assim: o que você quer comigo? Aquele espírito endemoniado chega até Jesus e fala assim: o que você quer comigo? Me deixa em paz aqui, eu tô tranquilo, né? E Jesus liberta aquele homem, só que antes de libertar aquele espírito endemoniado, aquele espírito demoníaco, ele fala assim: então me deixa ir até os porcos, né? Tinha uma manada de porcos ali, acho que é manada de porcos, ali próximo, alguns porcos, e aqueles espíritos saem desse homem, desses 2 homens, vão até os porcos que caem ali rio e morrem, né? Lembrando que era uma população mais pagã, então aquilo era muito prejuízo financeiro para eles, né? Eles tiveram um prejuízo muito grande com aquele ato dos porcos se jogarem para o rio, e isso faz com que essas pessoas expulsem Jesus ali daquele local, daquela cidade. E por que eu estou falando, contextualizando tudo isso? Porque pensa, havia ali no mínimo um homem que há anos não sabia o que era paz, que há anos não sabia o que era descanso, que vivia se machucando, estava ali num estado quase um zumbi, né? Trazendo aqui para uma linguagem, ele vivia num estado de quase morte ali, né? Apenas sobrevivendo, sem dormir, sem comer direito, né? Eu imagino o estado físico que aquele homem estava. E ali quando Jesus chega e liberta aquele homem, agora ele tinha uma paz que ele não conseguia encontrar em lugar nenhum. Ele tinha descanso, ele tinha fome novamente, ele tinha sono novamente, ele poderia se curar das suas feridas. E sabe qual que é a única coisa que aquele homem ou aqueles homens, aquela pessoa quis fazer? Seguir a Jesus na missão. Quando Jesus é expulso, ele quer seguir a Jesus. Ele quer ir atrás do Messias, porque é ali que ele encontra a paz, é ali que ele encontra o descanso que ele tanto procurou, que ele tanto quis, mas não encontrava. Então, olha só como a questão do fardo de Jesus parecer pesado. Então pensa, para ele seria muito pesado, ele estava numa condição física muito extrema, aquele homem que estava endemoniado e foi liberto. E mesmo assim ele preferiu seguir Jesus do que voltar para sua casa, do que voltar para sua vida, do que descansar. Isso nos mostra muito do poder que Cristo tem na vida das pessoas. Mas Jesus não deixa ele seguir. E por quê? Porque ele tinha um trabalho para fazer. Ele não ia ficar só descansando, não. Mas ele tinha um trabalho para fazer ali, na Decápolis, que eram 10 cidades ali, que Jesus não tinha tanto acesso nesse primeiro momento, mas que depois ele volta para essas 10 cidades, essa Decápolis, e aquele homem endemoniado, ou aqueles 2 endemoniados, eles já haviam testemunhado e falado sobre Jesus para as pessoas. Eles já tinham preparado o caminho. Então, quando Jesus chegou, o trabalho, a missão de Cristo naquelas 10 cidades foi muito mais proveitoso, porque as pessoas já sabiam o que tinha acontecido, já ficaram curiosas do porquê que as coisas aconteceram daquele jeito e queriam entender mais sobre esse homem que teve poder para libertar aquele endemoniado que há tanto tempo sofria, ou aqueles endemoniados, né? Vamos deixar em aberto aqui, não estamos aqui para discutir teologia. Mas é isso aí, as lições foram essas. Então, se você está cansado, sobrecarregado, busca descanso em Deus, busca descanso em Cristo. E se por acaso você buscar descanso e receber mais trabalho, mais um trabalho para testemunhar, para evangelizar as pessoas, aceite.
porque às vezes esse trabalho vai trazer mais descanso do que se você ficasse de pé para cima, ali sentado no seu sofá, na sua cama, descansando ali. Porque esse descanso vem de Deus, não de nós. E é por isso que nós somos tão recompensados quando fazemos o trabalho para Ele. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido muitas lições como eu aprendi. Espero que você também tenha lido, entendido e que você possa comentar aqui embaixo nos comentários o que você entendeu, quais lições você tirou e acompanhar as próximas lives. Um grande abraço, fique com Deus e eu vejo você na próxima live, no próximo vídeo.